Olá, investidor! Meu nome é Larissa Lima, eu sou analista técnica da EQI Research e hoje eu trago para vocês a atualização da nossa carteira de financiamento. A nossa carteira ela está composta por 6 ações que são boas pagadoras de dividendos e a gente utiliza a estratégia de financiamento para compor os ganhos nessa carteira e potencializar esses dividendos que a gente vai recebendo e a valorização do papel ao longo do tempo. Vamos conferir hoje qual é o desempenho da nossa carteira até aqui. Quais são as suas atualizações? Vamos ver juntos? Bom, para essa próxima carteira agora de setembro, nós vamos ter 6 atualizações que vão ser 6 rolagens de opções. O que é isso? Nós vamos recomprar as opções que a gente tem vendido atualmente e vamos vender uma nova série para o vencimento de mês seguinte. Vamos conferir aqui uma a uma quais serão. O desempenho da carteira até aqui é de um acumulado de 25%. Isso considerando desde a compra do papel, todos os proventos recebidos, os papéis que já foram exercidos e já saíram da carteira e esse posicionamento dos 6 papéis que a gente tem atualmente. Então, historicamente, nós estamos aí ganhando do Ibov desde o mês de fevereiro. Lembrando que essa contabilização não é do dia 1º de janeiro, e sim do dia que a carteira foi lançada e foi iniciada aqui nesse ano. Bom, a primeira recomendação de rolagem aqui é de Banco do Brasil. Vocês vão ter aqui um gráfico que mostra qual foi a valorização do papel desse período, que é esse pretinho aqui, que foi a valorização da ação desde o momento de compra. Nesse caso, nós compramos em fevereiro. Aqui o desempenho da carteira, que é além da valorização do papel, é limitado ali a opção que foi vendida, né, o strike da opção que foi vendida, mas somando ali todos os prêmios que foram recebidos até então e os proventos recebidos nesse período que foram pagos pela própria empresa. Então, aqui a gente tem a rolagem de Banco do Brasil, recomprando a opção atual e vendendo uma ali bem próximo do dinheiro do mês de vencimento, né, para o mês seguinte. O segundo papel que a gente tem carregado em carteira é BB Seguridade. Nós compramos o papel em junho. Aqui no quadrinho você vai ver também o preço de compra, os proventos, né, recebidos da empresa no período, as opções que foram vendidas, né, os prêmios que foram recebidos e, no nosso caso, como já temos mais rolagens e o papel subiu muito rápido, para que houvesse uma boa compensação entre os ganhos e a manutenção do papel em carteira, nós estamos pagando por essas rolagens. Mas por que a gente paga e não está recebendo o prêmio? Como o papel subiu, vocês podem ver aqui, essa valorização foi muito rápido, foi em julho e agosto. A opção que a gente tinha vendido, o prêmio dela depois ficou muito maior para a gente poder recomprar e seria melhor recomprar essa opção e não ter que entregar o papel naquele preço de exercício e pagar um pouquinho ali, mas que a gente aumenta a nossa possibilidade de vender o papel, de pegar mais da valorização do papel. Então é um equilíbrio entre o preço que a gente deve entregar o papel e o prêmio que a gente recebe. Isso aumenta ali o nosso ganho potencial total da carteira. A gente aceita pagar um pouquinho aqui para essa rolagem de opção. A terceira ação da nossa carteira é Itaú. Itaú é uma empresa que paga dividendos de forma recorrente, né? Vocês podem ver aqui no quadrinho, os proventos são pagos aqui de forma bem recorrente. Aqui no gráfico a gente vê que não teve grandes distorções de preço. E em papéis que caminham dessa forma, a nossa estratégia acaba ficando mais constante, né? Com um recebimento maior aqui inicial, mas com pagamentos bem menores no caso de rolagem quando necessário. A quarta ação da nossa carteira é Bradesco. Bradesco também teve uma valorização do papel muito alta em julho e agosto principalmente. Vocês podem ver que nós compramos lá em maio o papel por R$13 e o papel agora em setembro está na casa de R$16. Então, nós tivemos aqui vários recebimentos de prêmio, recebimentos de proventos, mas quando o papel acelerou, né, essa valorização, nós tivemos que fazer esse pagamento para a rolagem da opção. Mas, assim como eu informei no outro papel de BB Seguridade, é preferível, nesse caso, a gente pagar um pouquinho desse prêmio para poder rolar essa opção e manter o nosso papel em carteira do que termos que vender, né, ao preço de exercício
mesmo com lucro, a gente quer manter esse papel na carteira e não é a nossa intenção se desfazer dele agora. Mesmo com a compra, né, o prêmio, gastar ali para pagar esse prêmio de rolagem, a gente tem um ganho potencial aqui total maior. Então, é por isso que alguns papéis a gente acaba pagando um pouco pela rolagem. Não é recorrente, como eu disse, acontece principalmente quando as ações se valorizam muito rápido, mas no tempo, esse prêmio que a gente pagou acaba sendo compensado pelos novos prêmios que a gente vai recebendo nos meses seguintes e nós vamos conferir isso juntos, mês a mês. A próxima ação da nossa carteira é Petrobras. Como nos outros papéis, a gente tem também o gráfico e aqui o nosso quadrinho com as datas, os preços e os recebimentos. Petrobras, como não teve essa valorização muito acelerada do papel, né? Nós não pagamos pelas rolagens, nós ganhamos prêmios em todas elas, ó, como vocês podem ver. Recebemos proventos já 2 vezes desde maio e a carteira está com desempenho, apesar de em algum momento ela ter ficado um pouquinho abaixo aqui da valorização da ação, ela foi superada e está aqui com ela na carteira, né? Usando a operação com um desempenho melhor do que se tivesse só comprado a ação sozinha. O próximo papel da carteira é Vale, é o último aqui, é o 6º papel. Também é mais uma rolagem e como vocês podem ver, a gente também vai fazer uma rolagem recebendo o prêmio, né? A gente recompra e vende uma um pouco mais caro, mas que dentro do dinheiro, né, que o exercício de 58,5, no momento da rolagem o papel estava 57,3 como referência, a estratégia sendo utilizada aqui na operação, ela performa melhor do que a ação nesse período, né, a Vale estava valendo ali 6,20, com desempenho negativo de 6,28%, nós compramos ela ali em junho por 60,85 e aqui, atualmente, a ação está sendo negociada a 57,3. Então, mesmo com a ação se desvalorizando, utilizando a estratégia, a gente tem um desempenho aqui levemente positivo. Então, aqui, logo no início ali do nosso arquivo, que já está disponível no nosso site para vocês conferirem, checarem ali todas as opções, quais são os tickets e quais são as recompras, quais são as novas vendas, está tudo ali bem direitinho para vocês poderem conferir. Essas foram as atualizações da nossa carteira para o mês de setembro. Daqui a 2 semanas a gente tem uma nova atualização, uma revisão em cima da estratégia, se tem alguma alteração de papel ou rolagem antecipada. E nos vemos no próximo vídeo.